Você já se sentiu que a sua fé é muito pequena? A palavra de hoje te mostra que o poder não está no tamanho do grão, mas no poder da semente. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto pro coração. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque essa palavra pode transformar o seu dia. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais e comenta. O seu comentário pode levar esse vídeo para mais pessoas que vão se identificar com a mensagem de hoje. E compartilha também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos apresenta com a primeira leitura Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 a 3 e capítulo 2, versículo 2 a 4. O salmo de hoje é capítulo 94 ou 95. A segunda leitura é segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 a 8 e do 13 a 14. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 17, do versículo 5 a 10. Então, a gente pode passar para a primeira leitura de hoje. Agora, na primeira leitura, em Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 a 3 e o capítulo 2, do versículo 2 a 4, o texto de hoje começa com um grito que é a voz de muitas pessoas que nos assistem. Até quando o Senhor clamarei por socorro sem que me atendas? Essa é a pergunta do profeta Abacuque, um clamor de um coração impaciente com a demora de Deus em agir diante da violência, da discórdia e da injustiça que o cerca. É a pergunta que a gente faz quando a cura não chega, quando o problema não se resolve e quando a oração não parece ser ouvida. A fé do profeta, ela não nega a dor, ela a expressa, mas em busca de uma resposta em Deus. E a resposta de Deus, ela é dupla e poderosa. Primeiro, Deus diz a Abacuque para escrever e gravar as visões em tábuas. Ela está dizendo, a resposta vai chegar. Minha promessa não falha, mas ela tem o meu tempo. Por isso, a gente tem que ter paciência e registrar as promessas. A chave de toda leitura é a conclusão. O justo viverá por sua fé. O justo não vive pelo que vê, mas pelo que crê. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você não vive de acordo com a sua vista, que só vê o caos, mas de acordo com a sua fé, que vê a promessa. A fé que o Senhor nos pede não é para ser enorme como os discípulos pediram. A fé é para ser perseverante, é a nossa âncora que nos mantém firmes no meio da tempestade, quando a lógica nos diz para desistir. Então, a gente pode passar para o Salmo de hoje. Agora no Salmo Responsorial, capítulo 94 ou 95, o Salmo é uma composição poderosa que começa com um hino de louvor contagiante. É um convite vibrante para toda a comunidade. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, clamemos a rocha que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Esse é o reconhecimento fundamental de quem é Deus, a nossa rocha, o alicerce firme em um mundo de incertezas. Em um ato de entrega total, somos chamados a nos prostrar diante dele, porque ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, o rebanho conduzido pela sua mão. No entanto, essa alegria inicial logo dá um lugar a uma advertência solene e crucial. O salmista nos faz um apelo direto, quase um grito no coração da adoração. Não endureçais os vossos corações como em Meriba e como no dia de Massá no deserto. Meriba e Massá não são apenas lugares geográficos, são marcos tristes na história de Israel que representam falha na fé. Nesses lugares, o povo impaciente com a demora de Deus e a aprovação da sede, pôs o Senhor à prova. Eles duvidaram, murmuraram e exigiram que Deus agisse no tempo deles, mesmo depois de terem testemunhado todas as maravilhas do Êxodo. A lição para a gente que vive um mundo de impaciência e imediatismo é clara. O coração se endurece quando, em vez de confiar na promessa, como vimos em Abacuque, passamos a querer testar a Deus. O coração duro é aquele que se fecha à voz que o Salmo incessantemente nos pede para ouvir. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz. A perseverança na fé não é apenas suportar o tempo de Deus, mas, sobretudo, manter o coração aberto e sensível para acolher a palavra, recusando-se a repetir o erro dos antepassados que, por causa da dureza, caíram no deserto e eles não puderam entrar na terra prometida. Então, a gente pode passar para a segunda leitura de hoje. Agora, na segunda leitura, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 a 8 e do 13 a 14, Paulo se dirige a Timóteo, seu jovem discípulo, e a todos nós com uma exortação fundamental. Reviva a chama do dom de Deus que há em ti. A fé para Paulo não é um fogo que se mantém sozinho, é um presente, uma chama do Espírito Santo que precisa ser ativamente alimentada e reavivada com a nossa oração e o nosso testemunho.
A seguir, ele confronta o maior inimigo da fé, a timidez. Ele diz: Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor e de moderação. A timidez aqui não é ser introvertido, mas ter medo, vergonha ou falta de convicção para viver o evangelho em um mundo que tenta nos envergonhar por causa da nossa fé. Paulo nos lembra que o Espírito nos capacita com o oposto: força para combater, amor para servir e a moderação para ter um julgamento sádio. O texto é um chamado à coragem. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. A nossa vida é um tesouro, o depósito da fé que precisa ser guardado ativamente. Essa fé que foi transmitida pelos apóstolos, que deve ser protegida de ideologias vazias e de compromissos frouxos. O dom de Deus em nós é um poder que nos move a viver e proclamar a verdade, sem medo do que o mundo vai dizer. É por isso que o nosso chamado, é claro, não tem o espírito da timidez, mas o de força e amor. Então a gente pode passar para o evangelho de hoje. Agora no evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 a 17, a cena do evangelho nos é apresentada de um contraste dramático entre a processão da morte e a presença da vida. Jesus está chegando na cidade de Naim e ele encontra na entrada da cidade o cortejo fúnebre de uma viúva que estava chorando a morte do seu único filho. Veja na situação dessa mulher. Ela estava completamente sozinha, sem marido e sem filho, sem nenhuma esperança e sem amparo na sociedade da época. Mas Jesus, ao vê-la, é movido por uma compaixão profunda. Sua compaixão não é só de sentimento, é uma força que se manifesta na ação. Ele se aproxima dela e diz: não chores. Essa é uma ordem de quem tem o poder sobre o luto e a morte. Em um gesto radical que quebrava as regras, Jesus toca no caixão e ele se coloca em contato com a morte para mostrar que não tem medo dela e que não está sujeito ao seu poder. E com uma palavra, ele traz o filho de volta à vida. Jovem, eu te digo, levanta-te. O choro da viúva se transforma em alegria, o luto se transforma em vida e o desespero se transforma em esperança. A comunidade louva a Deus dizendo: Deus visitou o seu povo. Essa passagem nos mostra que a verdadeira compaixão é a que se manifesta em milagres, a fé que nos move a viver com integridade, como é dito na primeira leitura. É a nossa resposta a essa compaixão. E o milagre de Naim é a prova de que, para Jesus, o choro pode ser transformado em vida. Então eu queria te convidar a fazer essa oração para você vir abrindo seu coração um pouquinho cada dia para Jesus. Senhor, hoje eu te peço a graça de uma fé que persevera e que manifesta em serviço. Que a chama do dom de Deus em mim seja reavivada e que eu não me envergonhe de ser teu. Dá-me a humildade de servir sem esperar o reconhecimento e a coragem de viver pela fé, mesmo quando não vejo a solução. Amém. Obrigado você por ter ficado até o final do vídeo. E se essa mensagem tocou o seu coração, comenta aqui embaixo, fala qual parte que mais falou com você e compartilha com um amigo também. Eu te espero no próximo vídeo do Vibes e Versos, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.